Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, nós estamos em Tua presença, Senhor, para Te louvar, bendizer o Teu nome, suplicar, ó Senhor, pela Tua igreja. Querido Pai, guarda os meus irmãos, opera, meu Senhor, poderosamente em cada vida, opera maravilhas, dá, meu Senhor, o vigor, a saúde, a graça. Opera, meu Senhor, pelo teu grande amor e cuidados. Ó Deus, guarda os meus irmãos na cidade, no interior, nossos ajudadores, intercessores. Pai bendito, sustenta cada vida, Senhor, fortalecendo a nossa fé, enchendo o nosso coração de gozo, esperança, paz, alegria em servir a Ti e ao Teu povo. Pai bondoso, Senhor do céu e da terra, ouve, ó Deus, as nossas petições. Em o nome santo de Jesus Cristo nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Louvado seja o Senhor. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, estamos de volta com o programa Toca o Clarim, programa da Escola Bíblica Teológica União e Crescimento, a Unicresce, iniciada em 1988 e mantida pelo poder do Senhor até agora. Estamos no ar de segunda a sexta e louvamos ao Senhor, porque cada manhã temos também a mensagem, a palavra pelo amanhecer. Então, vamos fazer alguma coisa, fazer a nossa parte. O tempo urge e o nosso Deus há de nos abençoar, nos dando a disposição e a graça para manter a nossa vida em dia. Então, o nosso texto hoje, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. E nós vamos ler o versículo 1 e o 2, depois 7 a 13. Então, vamos à leitura. Irmãos, quando eu fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Versículo 7. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Louvado seja o bendito nome do Senhor. Querido Deus, nós lemos a Tua palavra e agora suplicamos pelos nossos ouvintes, suplicamos pelos nossos ajudadores, suplicamos pelos nossos irmãos. Abençoa, guarda, Senhor, os mantenedores deste trabalho. Ó Deus, manifesta o Teu grande poder e graça, recompensando, Senhor, a contribuição deles com graça, com a alegria, com o bem-estar, Senhor, e que eles nunca sintam falta daquela porção que eles dedicam, Senhor, a este trabalho. Amado Pai,
te louvamos pela tua fidelidade e bondade, te louvamos pela continuidade. Obrigado, meu Senhor. Agora suplico também pelos meus alunos e ex-alunos. Tu conheces o número, Senhor. Eu desconheço o número de quantos ouviram através do rádio, quantos participaram conosco em nossas aulas presenciais, quantos acompanham através das redes sociais. Só tu, Senhor, detém este conhecimento. Abençoa cada um deles e recompensa com a tua bênção os que fazem, Senhor, este trabalho conosco, patrocinando. Querido Pai, ouve a nossa petição, em o nome santo de Jesus Cristo, nós te pedimos e por fé te agradecemos. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, nós temos ciência, todos nós sabemos, temos até mesmo profundo conhecimento de como é importante a boa comunicação, como é importante as pessoas que falam bem, que se expressam bem, que demonstram sabedoria. Eu me encanto com pessoas bem preparadas. Na Igreja do Senhor Jesus, nas empresas por onde trabalhei em grandes grupos, louvo a Deus pelas oportunidades que tive. Cursei algumas escolas e louvo a Deus pelas oportunidades que tive. Me envolvi com muita gente de letras. Me envolvi com muita gente formada, com muita gente com terceiro grau. E sei que é importantíssimo falar bem, se comunicar bem e ter, de fato, não demonstrar, não esnobar, mas ter sabedoria. Conhecimentos gerais, entender bem as coisas. Acho maravilhoso. Mas para a comunicação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, isto pode não ser tão importante ou vital. Até porque eu, hoje com 56 anos de vida em Cristo, 73 de vida e 56 de conversão. Eu tive na minha vida, eu tive no meu dia a dia, convivência com pessoas que não liam, pessoas não alfabetizadas. Eu tive. Aliás, quem me colocou no púlpito, no altar, para ajudar, foi um pastor que não lia. E eu jamais esquecerei ele, porque eu aprendi com ele o que eu não sabia. E eu ajudei ele com o pouco que eu sabia, que era ler. Isto nos anos 70, começo dos anos 70. Então, a sabedoria tem importância, mas não é vital. Milhões ou bilhões já passaram para outra dimensão e nunca leram. Então, não é vital. É importante, mas não é vital. O apóstolo de Jesus Cristo, levando a mensagem de Jesus Cristo para a cultura greco-romana, os romanos eram zelosos com a lei e muito preparados com as letras. Os gregos eram criadores de história, de filosofia, de poesia. Os gregos criaram muito. A mitologia grega é uma beleza. Se fosse verdade, seria uma grandeza. E o apóstolo de Jesus Cristo estava neste meio. Era um cidadão romano, nascido em Tarso, trabalhando entre os gregos. E aqui, expressando, dirigindo-se à igreja em Corinto, ele diz:
Irmãos, quando eu fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com discurso rebuscado, não fui com sublimidade de palavras, não fui demonstrar sabedoria, porque nada me moveu, nada me motivou, nada me levou a vós, senão a mensagem de Cristo, a mensagem do Cristo crucificado, que era uma loucura para os gregos e um escândalo para os judeus. Mas aqui no versículo 7, ele diz: mas falamos a sabedoria de Deus. Não somos contra a sabedoria, não. Nós somos, sim, a favor da sabedoria, falamos a sabedoria, mas a sabedoria de Deus. Sabedoria que os homens não vê, não entendem, não partilham. Sabedoria que esteve oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a glória nossa. É maravilhoso ouvir isto. Deus não improvisa, Deus não remenda, Deus não faz adendo. Tudo que tem hoje, Deus criou na eternidade. Toda a grandeza revelada do Senhor já era real no princípio. Aprendemos com o apóstolo João, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que existe existiria. João coloca o verbo, que é a palavra, que é o Logos, com Deus. Isto dá um nó na cabeça dos unicistas. Os unicistas não acreditam no Deus triuno, ou trino, ou nas três pessoas divinas da revelação plena do nosso Deus. O Pai, Criador de todas as coisas, o Filho, o Salvador de todos os homens, e o Espírito Santo, o inspirador, o instrutor. Então, Paulo diz no versículo 7, mas falamos sabedoria sim. Sabedoria diferente, a sabedoria que estava oculta em mistério, ordenada por Deus desde a eternidade, antes dos séculos, antes dos tempos dos séculos, antes da criação do Cronos, a cronologia. Isto para a firmeza nossa, para a glória nossa, para a instrução nossa. E esta sabedoria nenhum príncipe deste mundo conheceu. Ele diz isto no versículo 8. Porque se houvessem tomado conhecimento da sabedoria de Deus, nunca, jamais crucificariam ao Senhor da glória, o Criador dos céus e da terra. É onde está o nó. Ele era o verbo, mas sem ele nada do que foi feito se fez. Sem ele nada do que existe existiria. Até porque a plenitude de Deus revelada por ele mesmo é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus Cristo autenticou essa instrução quando nos ordenou ir de fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eu estarei convosco. Jesus disse, eis que estarei convosco todos os dias,
até a consumação dos séculos. Então, revelação plena da divindade plena, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu posso ter 1000 problemas em entender isto, vai ficar tudo debitado aos meus neurônios e à minha fé, existente ou ausente. Mas a realidade de Deus é esta. E no versículo 9, Paulo diz: como está escrito, as coisas que o olho não viu, ou seja, a criação visível. Isto não está na criação visível. As coisas que o ouvido não ouviu, não foi sonorizado para ninguém, em lugar nenhum. Deus manteve o segredo e o suspense até os fariseus, os sacerdotes, todos aqueles homens se levantarem contra o homem de Nazaré, contra o carpinteiro de Nazaré, porque ele tinha dito: sou filho de Deus, eu e o Pai somos um. Deus manteve o mistério desde o começo. Continuou na categoria de mistério até o nascimento de Jesus Cristo, até o crescimento de Jesus Cristo. Na verdade, o Josué, Jesus, a grafia grega de Jesus é Josué na revelação do Antigo Testamento. Então, o Josué, filho de Maria, que é Jesus em grego, disse: eu e o Pai somos um. Motivou a sua crucificação, a sua condenação, mas também foi para a glória nossa. O olho não viu, não era da criação visível. O ouvido não ouviu, não era da criação audível, não era sonorizado para ninguém. O homem não cogitou, não subiu ao coração, porque não havia revelação de Deus triuno. Não tinha. Muito embora esteja lá na Escritura. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então Deus criou e o Espírito deu vida. Mas não subiu ao coração dos homens. Na verdade, não existe o dom, não. Mas se existisse este dom, nós todos éramos portadores dele. O dom da rudez. No versículo 10, diz que Deus revelou. Mas Deus revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, até as profundezas, até a profundidade do conhecimento do ser de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão ele mesmo? Eu acho lindo, eu acho maravilhoso esta didática do apóstolo Paulo. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão ele mesmo, senão o espírito do homem que nele está, senão ele mesmo? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus que nele está, que provém dele, que habita nele, que ele habita no Espírito. Ora, se foi prometido a nós, humanos, tortos, defeituosos, que o Senhor, só pela nossa fidelidade, pelo temor, pelo desejo de servir a Deus, Ele vem e faz morada em nós, imagina no seu Santo Espírito. Então há uma profundidade neste mistério santo, coisa gloriosa que só o Espírito entende. No versículo 12, diz: mas
Mas nós não recebemos o espírito do mundo. O espírito do mundo é um espírito de cegueira, um espírito de dúvida, um espírito de teimosia, um espírito de desânimo. O espírito do mundo é um terror. Mas nós não recebemos o espírito do mundo. Nós recebemos o espírito de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado, o que é revelado, o que Deus entrega através da sua palavra, através da sua igreja, através dos seus ungidos. Deus é cheio de compaixão. E uma das provas da compaixão de Deus é que ele encheu o homem de graça, de sabedoria, de poder, para o homem transmitir a grandeza de Deus com as palavras suas. Eu transmito a grandeza de Deus com minhas palavras. Isto é algo grandioso, concessão divina. É uma concessão divina, somente Deus faz isto. Somente Deus faz isto. Fazer do homem um permissionário para levar a sua palavra como missionário. Isso é grandeza. E ele faz isto por soberania. Nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, o Espírito de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado e a que preço? Gratuitamente. A que preço você recebeu toda esta graça? Gratuidade, gratuitamente. Graciosamente. E o último versículo, meus amados, este versículo 13 diz, as quais está falando das coisas, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina. É tão bom ouvir alguém que fala bem, eu gosto. Tenho paciência, prudência e sabedoria de Deus para ouvir o sujeito falando para o modo e para o quê? Se não for mentira, nem farribambas. O sujeito está falando, ele não tem formação, não estudou só um pouquinho. E eu escuto cheio de gratidão. Mas eu não vou negar que é bom ouvir alguém com preparo, alguém preparado. Toda pedra preciosa fica muito melhor depois de polida. Mas a palavra que vem de Deus, falada por uma criança, enche a minha alma. E aqui diz, todavia, nós falamos, as quais também falamos, não com as palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina. E a gente aprende a comparar as coisas espirituais com as espirituais. Eu comparo até as coisas materiais com as coisas materiais. Eu fico olhando um edifício de vidro, todo concreto e vidro. E eu fico pensando, se o faraó soubesse que ia chegar um tempo de fazer um negócio deste, né? Acontece que um edifício de concreto e vidro, será que vai passar 300, 400 anos, 500 anos? Será? É muito improvável que não. Agora, o edifício do faraó está lá. Tem desgaste, sim. Mas haja tempo para as pirâmides. Então, vamos comparar as coisas espirituais com as espirituais, mas até as coisas materiais dá para comparar.
eu não compararia a pirâmide de Gizé com um arranha-céus. Então, meus queridos irmãos, é bom a gente aprender na palavra de Deus e é bom transmitir. E você que escuta, você que vê, você que lê, você que tem esta graça, transmita. Deus não te deu essas coisas para ficarem ensacadas, embaladas, guardadas, escondidas, entesouradas no seu cofre, não. Leve isso, exponha para quem tem sede e fome de justiça. Vamos fazer a nossa oração pela Igreja do Senhor Jesus na cidade e no campo. Aqui é o memorial da oração. Nomes de irmãos e famílias que estiveram conosco nesses últimos anos, pelo menos de 1988 para cá, nos dando suporte, orando por nós. Querido Senhor, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos, bendizemos, agradecemos pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua compaixão. Obrigado, meu Senhor, por mais um dia que tu nos concede. Obrigado pela tua igreja, obrigado, meu Senhor, pelos nossos queridos ouvintes, os nossos irmãos, os nossos ajudadores e intercessores. Deus bendito e fiel, Senhor do céu e da terra, fala com os teus servos. Fala, Senhor, com os meus irmãos, com os nossos amigos, com os ouvintes desta emissora. Senhor, fala com cada um na sua casa, na serra, na praia, no sertão. Ó Deus, opera poderosamente na vida da igreja. Abençoa os nossos ajudadores, dá graça e vitória a cada um, enche seus corações de gozo. Amado Pai, Deus fiel, ouve a nossa petição. Este memorial da oração, toma, meu Senhor, estas vidas em tuas santas mãos, assim como eu tenho aqui os nomes. Os nomes estão nas minhas mãos, as vidas deles, cada vida, cada família, cada pai, cada mãe. Ó Deus, abençoa, sustenta os seus filhos, orienta cada um, Senhor, no teu santo caminho. Pai bendito, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos e agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.